Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. E nessa aula de hoje nós vamos estar dando início ao nosso estudo ao livro de Efésios, né? Um livro que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos, à igreja que está em Efésio, aos irmãos de Éfeso, cidade de Éfeso. Então, como nós vimos, se você viu a aula passada, de segunda-feira passada, foi uma aula, na verdade, inaugural, onde eu revelei qual seria o nosso curso. E esse curso de Efésios, ele vai ter 27, se tudo der certo, se Deus abençoar, 27 lições, tá? Então serão aí mais ou menos uns 6 meses que nós estaremos nos dedicando ao livro de Efésios. E como eu falei na aula passada, se você não sabe muita coisa sobre Efésios, quando finalizar esse curso, você com certeza vai saber tudo sobre Efésios, tá? E enfim, eu espero que você esteja bem, que você tenha tido uma semana na presença do Senhor, seja com vitórias, seja com lutas, seja da maneira que for, que nós nunca podemos deixar de confiar, deixar de confiar no Senhor, deixar de confiar na presença dEle nas nossas vidas, deixar de confiar que Ele é quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos orienta nosso dia a dia, através do seu Santo Espírito, através da palavra dele. É a palavra de Deus que ilumina nossos caminhos. Enfim, nós temos que estar constantemente em comunhão com Deus, através do nome de Jesus Cristo, através dessa graça que Deus nos deu. Deus, quando olha para nós, ele não olha diretamente, porque se ele olhasse diretamente para nós, ele viria somente aqui pessoas pecaminosas, pessoas que de forma nenhuma merecem tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Então, eu sempre falo que eu aprendi assim e eu repasso assim, que Deus, ele olha com óculos de Jesus. É como se ele colocasse um óculos e esse óculos fosse o sacrifício de Jesus. Porque na verdade foi o sacrifício de Jesus que nos fez receber hoje essa graça, que é a graça da comunhão com Deus, que é a graça da salvação. Então, quando Deus olha para nós, ele olha com essa ótica de Jesus para nossas vidas. Então, ele nos vê agora como santos, né? Como aqueles que foram redimidos na cruz de Cristo, aqueles que foram salvos pela cruz de Cristo, aquele onde Cristo pagou um alto preço para que hoje nós pudéssemos ser essa visão maravilhosa para Deus, né? Então Deus nunca olha para nós como sendo realmente o pecador terrível que nós somos, mas Ele olha para nós como sendo santos, como sendo aquelas pessoas que o estão buscando diariamente, estão buscando para que a cada dia a gente possa se aproximar mais, que a cada dia a gente possa aprender mais, que a cada dia a gente possa agradar mais ao coração de Deus e ajudar todos aqueles que estão ao nosso redor, porque a nossa missão é essa. A nossa missão, além de amar a Deus em primeiro lugar, é ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Todo dom que Deus nos dá, toda ferramenta com a qual Ele nos equipa, não é para ficar simplesmente em nossas vidas e nós não fazermos nada. Pelo contrário, essas ferramentas são para nós trabalharmos, para nós ajudarmos as pessoas que estão ao nosso redor, que são todos aqueles chamados próximos, né? Então, a própria palavra de Deus que diz: amai a Deus em primeiro lugar e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ok, pessoal? Então é isso. E nesse livro de Efésios, no estudo de Efésios, nós vamos aprender bastante sobre isso, né? Bastante sobre algumas doutrinas que Deus nos ensina quanto ao nosso resgate, quanto à nossa posição perante Ele, nossa posição como igreja, e depois vai nos questionar também a respeito da nossa santidade, né? Vai nos dar aí algumas praticidades, e é o que nós vamos ver aqui hoje, no nosso aula de introdução e esboço, né? Então, a aula de hoje, a lição de hoje, que é a lição número 1,
do nosso livro de Efésios é a introdução e esboço, né? Então, introdução, nós vamos ver algumas datas de quando Paulo escreveu o livro para a igreja de Efésios. Nós vamos ver que ele já tinha visitado os irmãos em Efésios anteriormente, conhecia os irmãos, passou praticamente 3 anos lá com eles. E a gente vai ver também o esboço, né? O que que é o esboço? O esboço é aquele, é como se fosse fazer, vamos supor, você vai fazer um desenho de um projeto de um carro, por exemplo. Então, antes de você chegar nesse carro com todos os detalhes que ele vai ter, você faz um esboço antes, né? Você faz um esboço do carro, um desenho grotesco. Mas ali naquele desenho, naquele esboço, você já vai ter uma ideia de como vai ser os detalhes. Então é isso que nós vamos ver hoje. Também um esboço do livro de Efésios. Nós vamos ver que está dividido praticamente em 3 sessões e os capítulos, quais são os temas principais de cada capítulo, que é do capítulo 1 até o capítulo 6. Tá ok, pessoal? Vamos orar para nós estarmos dando início ao nosso estudo de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós engrandecemos, ó Pai, o teu poderoso, santo e maravilhoso nome, ó Deus. Muito obrigado por essa semana que se passou. Muito obrigado por esse dia de hoje, ao qual o Senhor nos está concedendo, Pai, estarmos aqui junto com os irmãos, estar concedendo estar junto com o teu Santo Espírito em comunhão, estar concedendo, ó Pai, esse tempo maravilhoso para que nós possamos entender um pouco melhor da tua palavra, um pouco melhor, Senhor, da tua vontade para nossas vidas. Que o Senhor venha nos dar discernimento, ó Deus, que o Senhor venha abrir nossos olhos, nossa mente espiritual, para que possamos entender verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja, Pai, ensinar aos nossos corações, ó Deus. Fica conosco, ó Pai, tira todas as dúvidas das nossas mentes, Senhor, que nós possamos ter uma aula maravilhosa diante da Tua presença. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, pessoal, para o nosso estudo. Então, estudo de Efésios, lição 1, introdução e esboço. Nós vamos começar falando aqui sobre algumas semelhanças do livro de Efésios com o livro de Romanos e também o livro de Colossenses, que foram 2 outros livros que Paulo, né, escreveu para essas igrejas, a igreja em Roma e a igreja em Colossos, tá? Então, se você já leu o livro de Romanos, notará muitas semelhanças com o livro de Efésios, que é o livro que nós vamos estudar. Então, os dois nos dão o quê? Uma visão privilegiada do pensamento de Paulo, né? A gente sabe que sempre os autores das Escrituras, os autores da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, totalmente inspirados. Porém, cada um coloca, é lógico, no texto um pouco da ênfase daquilo que ela é, da personalidade, daquilo que a pessoa estudou, de onde viveu e assim por diante. Mas tudo que foi ali deixado escrito foi com certeza inspirado por Deus, tá ok? Veremos também em detalhes o plano perfeito de Deus para a redenção do homem, né? Como é que Deus redimiu o homem? Como é que Deus nos fez de novo pessoas capazes de nos aproximar novamente dele, semelhante como era Adão e Eva, quando ainda não existia o pecado ao mundo, certo? Vamos dar uma olhada também nisso. Há também, como eu falei, semelhanças do livro de Efésios com o livro de Colossenses. Então, Paulo adotou aqui uma abordagem devocional e de oração à medida que contemplava o significado eterno e universal da igreja e Cristo. Quando a gente fala igreja aqui, nós não estamos nos referindo ao templo construído por mãos humanas, né? As igrejas que a gente vai e ora e louva e adora o Senhor. Nós estamos falando aqui de nós,
a reunião dos santos, o ajuntamento dos santos como sendo igreja. Então, o significado eterno de nós, igreja de Cristo, e universal, ok? Continuando, assim, as suas reflexões sobre o assunto que dominou a sua correspondência com os colossenses, que é o quê? O significado eterno e universal do próprio Cristo, né? E vamos perceber que, assim como em Romanos e Colossenses, nesse livro de Efésios, há uma divisão bem clara entre teoria, que são as doutrinas, e prática, né? O que Deus quer que nós façamos no nosso dia a dia. Então, os 3 primeiros capítulos de Efésios, capítulo 1, 2 e 3, são capítulos do quê? Teóricos. São capítulos doutrinários, capítulo que fala sobre ensinamento, né? Eles dão uma visão teológica, profundamente teológico são esses capítulos. E só depois, então, que Paulo nos apresenta toda essa teologia, esse aprofundamento desses ensinos, é que ele nos pede. Então, quer dizer, capítulo 1, 2 e 3, nós vamos aprender sobre teologia. Vamos aprender o que Paulo tem nos a ensinar sobre Deus, sobre tudo que ele fez por nós. E depois, no capítulo 4, olha como que Paulo escreve no primeiro versículo: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então aqui ele fala: agora que vocês já conhecem a vocação de vocês, agora que vocês já conhecem como Deus quer que vocês hajam, agora a vez é de vocês agirem, né? Vivam, quer dizer, viver é você ter atitude, viver é você ter ações. Então, que você possa viver de maneira digna da vocação que receberam, vocação em Cristo Jesus, tá? Bom, essas foram as semelhanças entre o livro de Efésios, né, que Paulo escreveu, e os outros 2 livros que também Paulo escreveu, aos Romanos e a Colossenses. E agora nós vamos ver um pouquinho aí da posição, da localização geográfica de Éfeso, a cidade de Éfeso. Onde que ficava a cidade de Éfeso? Essa cidade que nós vamos estudar, essa carta que Paulo escreveu a eles. Então, Éfeso era um importante porto da Ásia Menor, localizado perto da atual Izmir. Bom, pessoal, então aqui eu trouxe para vocês, certo? 2 mapinhas. Então, nesse mapa aqui, da esquerda, nós vemos aqui, hoje, tá, o território da Turquia, ok? Então, você vê que a Turquia, Istambul, né, uma das cidades, se não for a cidade mais conhecida da Turquia, é Istambul, né? Muitas pessoas até acham que Istambul é a capital da Turquia, mas, na verdade, a capital da Turquia é Ankara, tá? Aqui no mapinha da direita, onde estou passando o mouse aqui, Ankara é a capital da Turquia, tá? Mas a cidade mais conhecida é Istambul. Então aqui nós temos aqui a Turquia e Éfeso. Você vê que Éfeso está aqui, ó, na beira-mar, na costa oeste, né? Nós falamos aqui na costa esquerda, costa oeste da Turquia, tá? E logo mais atravessando aqui, esse mar aqui, que é o mar Egeu, nós teríamos do outro lado já o continente, já o país da Grécia, né? E aqui e a cidade de Corinto, que foi outro livro que Paulo também escreveu, que é o livro aos Coríntios, né? Conhecido como Coríntios 1, Coríntios 2. Cidade de Corinto era na Grécia, perto de Atenas, ok, pessoal? Então Éfeso era aqui. Se nós formos pegar hoje, né? Então esse mapa aqui, nós estamos ilustrando onde era Éfeso, onde era Esmirna, onde era Corinto, ok? E aqui nós estamos do lado direito trazendo o mapa atual, que eu puxei hoje no Google Maps. Então nós temos aqui a Turquia, né? Então Esmirna está aqui, e nós podemos ver Esmirna aqui, ela está aqui. Então Éfeso hoje, mais ou menos, se localiza, né? Aqui é a ilha de Creta, que nós estamos vendo aqui, ó, Creta, né? Estamos vendo a ilha aqui. Então, mais ou menos aqui, ok? Éfeso, mais ou menos aqui.
E se nós descermos um pouco mais nesse mapa aqui da direita, nós vamos ver aqui Israel e Jerusalém. Então, Israel e Jerusalém estão aqui abaixo, né? Então, para Paulo, quando Paulo deixou ali Israel para pregar aos gentios, então ele fez várias viagens, né? E uma das viagens sempre subiu aqui para a região da Ásia Menor, tá? Então, só para nós termos uma ideia de qual cidade nós estamos falando, Éfeso, e aonde ela se localiza. Bom, aqui agora eu vou ler alguns versículos, tanto do livro de Efésios como do livro aos Romanos. Para quê? Para nós entendermos que mesmo naquela época que Paulo estava escrevendo, né, provavelmente, como nós vimos, 60, o ano de 60 a 63 depois de Cristo, nós vamos ver que o mundo já vivia naquelas épocas grande violência e muita perversidade, né? Então, o próprio livro de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3, nos diz o seguinte: E ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, aqui, mortos para Deus, tá? Aqui nós estamos falando que estavam mortos para o Espírito de Deus. Então, quando nós estávamos vivendo nas próprias transgressões e pecados, nós estávamos mortos para Deus, mas Ele nos deu vida. Então, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quer dizer, antigamente, quando nós ainda não tínhamos aceitado, não tínhamos conhecido Cristo em nossas vidas, nós andávamos em transgressões e pecados, ok? Nós andávamos sempre obedecendo o príncipe da potestade do ar, aquele espírito que atua nos filhos da desobediência. E entre eles também nós todos andamos no passado. Entre eles o quê? Entre esses espíritos, né? Todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, fazendo tudo o que a nossa carne desejava, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira de Deus, como também os demais. Então, todos aqueles, queridos, tanto naquela época, né, como nos dias de hoje, todos aqueles que não têm a Cristo em suas vidas, todos aqueles que não creem na palavra de Deus, não creem no Evangelho, não creem na Bíblia, essas pessoas não adianta, as pessoas vivem, né, de acordo com aquilo que eles pensam, de acordo com aquilo que a carne deles deseja, né? Eu sei que não é todos, mas muitos, né? A maioria daqueles que não creem em Deus, que não creem em Cristo, que não creem no Evangelho, estão aí se afogando, né, nas suas transgressões e nos seus pecados, né? E por isso é que Deus veio, é por isso que Deus veio em Jesus Cristo, seu Filho, para quê? Para que a gente pudesse ser redimido através do seu sacrifício e hoje tivéssemos a salvação em Cristo Jesus. Uma mudança de vida, né? Uma mudança de hábito, um novo nascimento. A própria palavra lá em João, no Evangelho de João, diz que nós deveríamos, Jesus falou para Nicodemos, que nós temos que nascer de novo. O nascimento agora do Espírito, não mais da carne, mas o nascimento do Espírito. Mas é necessário nós nascermos de novo para termos o quê? Uma vontade diferente, para que nós pudéssemos lutar contra as vontades da carne, a vontade do velho homem e vencer, prevalecer. Tá ok, pessoal? Que a gente não ande mais segundo a vontade da nossa carne em transgressões e pecados, mas que nós possamos andar sempre debaixo da vontade de Deus, da palavra de Deus. E agora, nós vamos ler aí Romanos, tá? Romanos, deixa eu pegar aqui. Romanos capítulo 1, dos versículos 18 ao 32. Romanos 1, 18 ao 32, que diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, né?
Então, ou seja, as pessoas não querem aceitar a verdade de Deus e cometem várias injustiças. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, resumindo esses primeiros versículos aí, o que Paulo quis dizer aos romanos falando isso? Que Deus, apesar de Deus ser invisível, né, apesar dos atributos de Deus, do seu poder eterno e a sua divindade ser algo invisível para nós, nós não enxergamos isso em Deus, mas não é possível que a gente deixe de reconhecer a Deus. Por quê? Se nós olharmos para todos os lados da nossa vida, nós podemos ver coisas incríveis que Deus criou, né? Deus criou a terra, Deus criou os mares, Deus criou o firmamento, que é o céu, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, Deus criou os animais, Deus criou as vegetações, as aves, os peixes. Então nós estamos sempre que nós olharmos, nós estamos o quê? Rodeados de coisas que foram criadas por Deus. Então, apesar de nós não vermos Deus, porque Deus é invisível aos nossos olhos, nós não temos desculpas para dizer que Deus não existe. É isso que Paulo quis dizer aqui nesses primeiros versículos. Continuando. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, ou seja, eles conheceram a Deus, mas não aceitaram, né? Não glorificaram a Deus, não deram graças a Deus, não quiseram saber de nada com Deus. E pelo contrário, né? No próprio raciocínio deles, pensando que eles eram mais sábios que Deus, né? Se obscureceu tudo. Então eles acabaram se tornando tolos ao invés de sábios. Porque, na verdade, os grandes sábios são aqueles o quê? Que conhecem e acreditam em Deus e seguem os preceitos de Deus. Esses são os verdadeiros sábios. Aqueles que andam segundo os seus próprios pensamentos, segundo os seus próprios caminhos, esses se tornam tolos. E mais, Deus fala que essas pessoas que não acreditam nele, que não acreditam em sua palavra, acabam até trocando Deus por imagens semelhantes ao ser humano, né? Nós temos hoje várias imagens, né? Principalmente imagens de santos, né? Que é principalmente os irmãos aí da Igreja Católica, tem vários, né? A maioria deles tem várias imagens de santos, de pessoas que foram muito boas, né? Pessoas que fizeram coisas incríveis quando viveram, ajudaram muitos os próximos, né? Fizeram coisas, talvez até milagres, mas não eram eles que faziam os milagres. Eu tenho certeza que eles oravam e criam, e com a fé que eles tinham em Deus, o milagre acontecia, mas o milagre não vinha dessas pessoas. Eles intercediam e o milagre e Deus atendia. Mas as pessoas acabavam imputando esses milagres a essas pessoas e acabam se tornando santos, né? E para não se esquecer dessas pessoas, as pessoas acabam fazendo imagens e acabam ali sendo devotas daquelas imagens, devotas daqueles santos, e pedindo milagres para eles também, né?
Mas isso desde lá do Velho Testamento, desde quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, quando ainda não existia a lei, a primeira lei, Deus é bem claro que não é para adorar nenhum tipo de imagem, né? Então, né, os nossos irmãos católicos, que eu amo muito, e tem muitas pessoas sensacionais que são católicos, né? Me desculpem, mas essa parte de imagens é uma parte onde eu não posso concordar, tá? Eu fico mais com a palavra de Deus mesmo. Mas enfim, não só, né, os católicos que têm suas imagens de santos, mas outras religiões que às vezes têm imagens até de animais, né, fazem imagens de animais até. E enfim, preferem, né, adorar a essas imagens do que adorar ao Deus vivo e invisível. E aí, quando acontece isso, e, e Deus fala que às vezes, muitas vezes, ele entrega realmente essas pessoas pela dureza do coração delas, né, a fazerem toda sorte, todo tipo de coisa que elas queiram fazer, né? E aí, continuando aqui os versículos de Paulo aos Romanos, ele vem especificar o que Deus permitiu que essas pessoas fizessem, essas pessoas que não acreditaram nele. Então, eles trocaram, eles quem? Essas pessoas que não acreditaram em Deus, que anularam Deus. Eles trocaram a verdade de Deus, que é a palavra, pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Ou seja, Deus criou o quê? Todas as coisas, menos a mentira, né? Somente a mentira foi o diabo que criou, mas todas as outras coisas Deus criou. E aí as pessoas acabam servindo e adorando algo que Deus criou, ao invés de adorar a Deus, que é o Criador. E aí podemos ter exemplos, vários exemplos, né? Por exemplo, um carro. Se eu amo muito ter um carro, eu amo aquele carro, eu adoro aquele carro. Todo dia eu tô ali limpando, lavando, cuidando, e tem um ciúme, e isso e aquilo. Não mexe aqui, não mexe ali e tal. Uma espécie de adoração que eu tenho para aquele carro, entendeu? Então eu tô adorando mais uma coisa que Deus deu sabedoria ao homem, para o homem criar o carro, do que a Deus, certo? Quando eu tenho algum vício também, alguma coisa, um vício em jogos, vício em bebida, o vício que for, né, que toma muito meu tempo, que prejudica minha vida, eu estou adorando aquilo no lugar do Criador, né? Então, quando a gente fala em adoração, a criatura em lugar do Criador, não é somente imagens, não, querido. É tudo aquilo que rouba meu tempo. É tudo aquilo aonde eu entrego o meu coração. Se hoje eu olhar para dentro do meu coração, o que mais me importa? Né? O que mais que me dá valor? Aonde estão o tesouro? Dentro do meu coração, que tesouro que há? Qual é o tesouro que tem no meu coração? É meu carro? É minha casa? É meu serviço? É minhas finanças? Minhas economias? O que tem tomado o lugar de Deus? Porque Deus deve ser o primeiro. É Deus que deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Nosso tesouro deve ser Deus. Então, se tem algo dentro de nós que está tomando esse trono de Deus, é que nós estamos adorando a isso. Entendeu? É isso aí. Bom, e não falando somente nos irmãos católicos e assim por diante, há também irmãos cristãos, né, evangélicos, que se enganam e começam a adorar outras coisas ao invés de Deus, tá? Então não é geral, o negócio é generalizado. Por isso que nós devemos sempre, sempre, sempre meditar na palavra de Deus, ter os preceitos de Deus em nossa vida, para poder saber se nós estamos pecando contra Deus ou não. Se estamos andando de acordo com com seus caminhos, ou se nós estamos pegando um desvio, se nós estamos tropeçando, caindo em algum lugar, tá, pessoal? Então não é só porque eu sou um cristão evangélico que eu sou melhor que o cristão católico, né? Não, todos nós temos que nos
examinar a cada dia em nossas vidas, e se encontramos algo que a Deus não pertence, nós temos que corrigir isso em nossas vidas, tá? Deixar bem claro isso aí. Continuando o texto. Então, por causa, né, dessas adorações, por causa disso, Deus entregou essas pessoas a paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza, tá? Então aqui as mulheres, quando fala que as mulheres trocaram o modo natural, né, de relações íntimas, seriam as relações com homens, né? E seria também outro tipo de relação, por exemplo, falando aqui abertamente, o sexo anal. Então o sexo anal não é algo que Deus criou, ele é contrário à natureza, né? Deus criou os órgãos genitais, masculino e feminino, para que se tenha as relações íntimas do homem com a mulher. A partir do momento que a mulher utiliza, né, um órgão que não foi criado para esse fim, então está sendo algo contrário à natureza, ok? E da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, né? Então você veja, Deus já falou de adoração a coisas que não é Ele, né? Tudo que a gente adora que não seja Deus é pecado. E aqui ele está falando sobre as relações sexuais, tanto de mulheres como dos homens, contrário à natureza, né? Então, Deus criou o homem e a mulher para terem relações íntimas um com o outro, e não para ser mulher com mulher ou homem com homem, né? Eu sei que muitos que podem estar ou que vão ver essa aula, né, podem querer me chamar de homofóbico e seja lá o que for. Mas, queridos, nós temos aqui a palavra de Deus, que é a verdade, que é a justiça. E contra a palavra de Deus não tem nada. Não tem nada nesse mundo que possa ser mais que a palavra de Deus. Eu sei que o que está acontecendo hoje com o mundo, e cada vez mais vai ficar mais frequente isso, e vai vir com mais força, né, essa parte de todos terem que aceitar e até apoiar, né, tudo aquilo que as pessoas quiserem fazer ou ser. Nós estamos começando a sentir na pele isso. As pessoas não precisam mais isso. A mídia está começando a. Começando não, já começou há muito tempo, né? Mas hoje em dia está muito forte isso. Está muito apelativo, na verdade. A palavra é essa, está muito apelativo, muito descarado. Antigamente era mais oculto, mensagens subliminares e tal. Hoje não. Hoje está muito descarado isso aí. Eles querem que nós, as pessoas que são mais conservadoras, né, engulam tudo o que eles fazem e achem que está correto. Esse que é o problema. Nós amamos os homossexuais, nós amamos os irmãos que pecam, nós amamos os irmãos que adoram outras coisas? Lógico que amamos. Qual que é a nossa função? Nossa função é orar por eles. Nossa função é tentar ensinar e levar a eles a palavra da verdade, para ver se eles mudam de vida, para ver se eles reconhecem a Deus como o Criador deles e procuram mudar de vida. Procuram pedir misericórdia, procuram pedir perdão e procuram um novo nascimento, né? Uma mudança total de vida. E a gente tem que amar essas pessoas e tem que orar por elas. Agora, concordar e apoiar o que elas fazem, elas serem aquilo que elas querem, né? Hoje o que o mundo está ensinando é isso. Cada um pode ser o que quiser, não tem problema nenhum. E todos têm que aceitar isso e ficar calado. Tá errado, queridos. Tá errado. Nós temos que amar essas pessoas, mas nós temos também que orar por elas e ensinar elas
que o que ela está fazendo não está certo. E não simplesmente passar a mão na cabeça da pessoa e dizer: olha, continua assim que você está certo. Vai fundo, vai dar tudo certo para sua vida. Só que não. Só que não, né? Nós já estudamos aí na nosso curso anterior de escatologia que vai existir o dia do grande julgamento, onde todos nós estaremos perante do tribunal de Deus para sermos julgados. E aí nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos aqui. Ok, pessoal? Então não adianta a gente se iludir e querer achar que o mundo está mudando, que já é outros tempos. Nada disso. A palavra de Deus, Deus ensina que a palavra, tudo pode passar, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus não passará, jamais, ok? Ou seja, ela é válida eternamente. Continuando aqui, os versículos de Romanos, Paulo escreve: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm, e estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia, tá? São adjetivos, isso aqui são qualidades, não, posso dizer que são qualidades, né? São particularidades, são adjetivos das pessoas que não creem a Deus, creem em Deus. E finalizando aí, embora conheçam a sentença de Deus, olha só, queridos, como isso é importante, né? Todas as pessoas, a maioria dessas pessoas, elas sabem o que Deus ensina. Elas conhecem a palavra de Deus, né? Então, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam, né? Então, quer dizer, será que tem alguma semelhança com o que nós estamos vivendo nos dias atuais? Tem bastante, né? Muita semelhança, né? Então, essas pessoas, elas não adoram a Deus, não creem em Deus, praticam toda espécie de maldade, de coisas que vão com pecados, né? Coisas que vão contra a palavra de Deus e ainda apoiam todos aqueles que fazem a mesma coisa. E querem, e hoje em dia está pior, né? Querem que nós também apoiemos, todos apoiem e todos fiquemos calados. Ninguém pode falar nada. Bom, não sei se esse vídeo aqui dessa aula vai ser cortado pelo YouTube, né? Mas, amém, eu tenho que falar a verdade. Bom, então, vamos falar um pouquinho da data, né? E qual é o objetivo dessa carta. Então, enquanto estava preso e aguardando julgamento em Roma, por volta de 60 a 64 depois de Cristo, Paulo escreveu essa carta. Que carta? Do Efésios. Além também de Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, quando Paulo estava preso em Roma, esperando o julgamento, aproximadamente no ano de 60, 64 depois de Cristo, foi quando ele escreveu essas cartas, tá? Para serem lidas por várias congregações, com qual objetivo? Primeiro, expressar que sua fé estava centrada em Cristo, né? A fé de Paulo sempre estava centrada em Cristo. Segundo, fortalecê-los, né? Fortalecê-los quem? Os irmãos das igrejas, com a graça de Deus para com a igreja, a fim de que pudessem ser fonte de bênção para o mundo. Então, uma vez que eu entendo a palavra de Deus, uma vez que eu recebo a Deus, uma vez que eu creio em Cristo, no seu evangelho, eu aprendo e pratico isso no dia a dia, qual que é o fim disso? É que eu seja também uma fonte, né? Fonte é o quê? É aquele lugar da onde nasce alguma coisa e jorra para algum lugar. Então que eu possa ser essa fonte, jorrando bênçãos
para as pessoas que estão ao meu redor, para o mundo. E prepará-los para permanecerem unidos frente aos ataques externos e distorções internas. Então, a terceira parte dessa carta, nós vamos ver sobre a armadura de Cristo, que Paulo fala, vamos ver sobre a intercessão, que é a oração, que não podemos deixar de interceder. Então, essa união e esse fortalecimento nós temos que ter para quê? Para conter os ataques externos e as próprias distorções que podemos ter internamente com próprios irmãos em Cristo, ok? Então, esses são os objetivos da carta de Efésios. Falando um pouco também sobre a viagem de Paulo a Éfeso, né? Então, vimos que quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. Porém, ele já tinha visitado a cidade e os irmãos em Éfeso, né? Então, embora já houvesse passado por Éfeso antes, Paulo foi para lá em 55 depois de Cristo. Então, provavelmente, uns de 5 a 9 anos antes de ele escrever essa carta, onde ficou ministrando por 3 anos, período em que desenvolveu um profundo relacionamento com aqueles irmãos em Éfeso. E sua mensagem de despedida a eles é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia, né? Então, se você não conhece, vamos ler agora essa passagem, né, onde Paulo chama os irmãos de Éfeso para se despedir deles. E essa passagem está no livro de Atos, capítulo 20, dos versículos 17 ao 38. E diz assim: De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus, né? Os judeus não gostavam de Paulo, os judeus que estavam ali em Éfeso. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo não se importava se ele ia sofrer, se ele ia ser preso, desde o quê? Desde que ele pudesse pregar e ensinar sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho, sobre a salvação em Cristo Jesus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei, pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, Deus comprou com seu próprio sangue, sangue de Jesus, a todos, e a quanto aceitarem ele como Senhor e Salvador, e a responsabilidade, dos presbíteros, que também são pastores ou bispos, é de tomarem conta desse rebanho. Então, há uma responsabilidade desses líderes. Bom, eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes,
que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas cada um de vocês, né? Ou seja, por favor, durante esses 3 anos eu passei orando por vocês, ensinando vocês. Agora estou partindo. Não voltarei mais. Porque o Espírito está dizendo isso para mim. Eu não vou voltar mais aqui. Vocês não vão mais me ver. Mas cuidem uns dos outros, para que não chegue ninguém aqui com outras doutrinas, com outros ensinamentos e acabe enrolando vocês com essas palavras e vocês acabem seguindo essas pessoas, deixando de crer na verdade, que é o Evangelho de Cristo. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro e nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Ou seja, Paulo geralmente não pedia esmolas, Paulo não pedia ofertas. Onde Paulo chegava, ele pregava a palavra de Deus, ele ensinava a palavra de Deus, mas ele trabalhava. Ele trabalhava para ganhar seu sustento. E em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, há mais alegria, há mais felicidade em você poder ajudar alguém, você dar do que você mesmo pedir, ou seja, você receber, tá? Encerrando aí, tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles, né, com todos aqueles presbíteros, aqueles líderes que estavam ali da igreja de Éfeso. E então houve grande pranto entre todos, né, choro, quebrantamento, e abraçando Paulo o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que Paulo tinha dito, que não mais veriam seu rosto. E eles o acompanharam até o navio, né? Então foi uma despedida, creio que foi muito triste, porque Paulo já estava com eles ali há 3 anos, né? E Paulo estava diariamente com eles, na casa de um, na casa de outro, e ensinando e orando e tudo. E, teve toda aquela comunhão, né, com eles, e enfim, eles ficaram muito tristes quando Paulo teve que partir. E enfim, queridos, chegamos à parte final da nossa lição de hoje, onde eu falei que nós iríamos falar sobre o esboço de Efésios, tá? Então, depois nós vamos ver os esboços e durante a semana, se você quiser voltar o vídeo aí ou anotar até, escrever no caderno, alguma folha, esse esboço, porque uma das tarefas dessa semana vai ser você memorizar esse esboço, tá? Então, a primeira parte aí do esboço, que são os 3 primeiros capítulos de Efésios, né? Fala sobre o quê? Nossa posição em Cristo, que é a doutrina, o ensinamento, tá? Então ele vai falar no capítulo 1 que nós fomos eleitos, tá? Capítulo 1, fomos eleitos por Deus, tá? Fomos escolhidos por Deus. Capítulo 2 vai falar que por sermos eleitos, nós fomos aproximados de Deus pela graça de Cristo na cruz. Então, a graça de Cristo na cruz, o sangue derramado, nos aproximou de Cristo. E capítulo 3 vai falar sobre as nossas vocações, né? Por que que nós somos eleitos e aproximados de Deus? Porque fomos vocacionados a fazer algo. Então, os 3 primeiros capítulos nos fala da nossa posição em Cristo, uma doutrina de ensinamento. Fala sobre eleitos, como fomos eleitos, fomos aproximados e fomos vocacionados, tá? E depois, os capítulos 4, 5 e a primeira parte, né, do capítulo 6 vai falar dos nossos deveres, né? Como deve ser o nosso dia a dia com Cristo, como deve ser o nosso caminhar com Cristo.
Então, a partir do capítulo 4, Paulo já ensina que nós devemos ser obedientes a Deus, obedientes à sua palavra. Capítulo 5, que nós devemos ser submissos, né? Nós temos que nos submeter a Deus. Nós temos, às vezes, que nos submeter até a outras pessoas, né? Ele vai ensinar aqui sobre o pais e filhos, a relação, como deve ser a relação entre pais e filhos, como deve ser a relação entre marido e esposa, como deve ser a relação entre o empregado e seu patrão, né? Então fala muito sobre submissão. E primeira parte do 6, ele vai falar como nós devemos ser fortalecidos, tá? Nos fortalecer. Então, nós devemos, capítulo 4, ser obedientes, capítulo 5, submissos, capítulo 6, fortalecidos, para assim entrar no último, na última parte, né? Opa, voltei. Errado. Aí, na última parte do esboço, que seria a segunda parte do capítulo 6, que vai falar sobre o quê? Sobre a nossa armadura em Cristo. Vai falar sobre a nossa couraça da justiça, né? O cinturão da verdade, vai falar sobre os calçados do evangelho da paz, vai falar sobre o capacete da salvação, sobre o escudo da fé e sobre a espada que é a palavra de Deus. Então essa é a armadura, aquela armadura que está descrita em Efésios 6, que é tão conhecida por nós, que através dessa armadura que nós temos que nos revestir de toda ela para poder o quê? Enfrentar as nossas lutas e enfrentar o nosso inimigo no dia a dia das nossas vidas. Então a nossa defesa é encontrada na armadura de Cristo, né? Na verdade, na esperança, na fé, na paz, na salvação, na palavra de Deus. Tá ok, pessoal? Então esse é o esboço, né? Você pode voltar aqui. Então, primeira parte, os 3 primeiros capítulos vai ser falado sobre nossa posição em Cristo, né? Os outros 3 capítulos nós vamos aprender sobre os nossos deveres em Cristo. E por último, a nossa armadura, a nossa defesa em Cristo. Ok? Então, como eu falei, tarefa da semana é aprender e decorar os temas de cada capítulo, né? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse que nós temos que decorar. E guardar as referências como aparece no gráfico. Assim nós teremos todo o esboço do livro de Efésios na ponta da nossa língua. Ok? Bom, pessoal, então chegamos ao fim da nossa primeira lição do livro de Efésios, né? Vimos aí um pouco da introdução, vimos aí o esboço do livro, como vai ser, o que nós iremos aprender. Eu espero que vocês tenham tido aproveitamento de toda essa aula, gostado da aula, que vocês tenham realmente aprendido algo para que vocês possam praticar no seu dia a dia. Mas nós vamos aprender muito mais. Esse foi só o início, né? Pequeno início, nosso ensino ao livro de Efésios. E, enfim, se você gostou dessa lição de hoje, deixe o seu joinha, né? Seu like aí no vídeo. Não esqueça de compartilhar o vídeo aí com as pessoas que você conhece. Pega o link lá do vídeo ali em cima, compartilha no YouTube, compartilha no WhatsApp, aí no Instagram, seja onde for. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, Alessandro Moraes, Gospel Tech 316, que você se inscreva no meu canal, né? Apoie o nosso canal aí, sempre deixando o seu like, sempre compartilhando os vídeos, porque o meu objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível, né? Sempre ressaltando que esses vídeos não são monetizados, eu não ganho nada, nenhum centavo da plataforma do YouTube por estar ensinando e ministrando essas aulas. A única coisa que eu quero ganhar é meu galardão perante o Senhor naquele grande dia do tribunal de Cristo, do Bimá de Cristo. Amém, queridos? Vamos estar orando para encerrar? Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, por mais essa aula. Muito obrigado, Pai, por tudo que nós aprendemos aqui. Que nós possamos nos aprofundar, ó Pai, realmente nesse livro de Efésios.
Que nós possamos realmente conhecer, ó Deus, a nossa posição perante Ti. Que nós possamos acreditar, ó Pai, que nós realmente fomos eleitos perante Ti, Senhor. Que nós somos vocacionados, Senhor. Que nós nos fomos aproximados novamente de Ti perante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Senhor. E que depois nós possamos nos aplicar, ó Deus, constantemente todos esses ensinamentos em nossa vida. Que seja o nosso dever, ó Pai amado, ser obedientes, ser submissos, que nós possamos nos fortalecer na Tua palavra em oração no dia a dia, sempre nos revestindo de toda a Sua armadura, Deus. Nos ensina, ó Pai, a cada dia. Que as Suas palavras fiquem gravadas em nossos corações, ó Deus. Que nós possamos praticá-las com nossos próximos, todas as vezes que nós tivermos oportunidade, Senhor. Nos dá mais uma semana abençoada na Tua presença. Cuida de nós, ó Deus. Livra-nos de todo mal, Senhor. Todo perigo escondido, toda armadilha, Senhor. Toda seta ou dardo inflamado do inimigo contra nossas vidas, ó Deus. Livra-nos dos roubos, dos assaltos. Livra-nos, Senhor, de todas as enfermidades, todas as doenças, ó Deus. Que o Senhor possa nos proteger e abençoar a nós e as nossas famílias. É o que nós te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que a paz do Senhor seja contigo e com toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, com mais uma aula aqui no canal Gospel Tech 316. Tecnologia a favor do Evangelho.